bem? Gente, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos por vocês desde que eu voltei da Beauty Fair, que é o vídeo, gente, com a resenha da base nova da Vult. Pra quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos. Eu estou terminando uma temporada de 3 meses e meio aqui no Brasil. E claro que estando aqui no Brasil, gente, eu não perderia a Beauty Fair, né? Então a Beauty Fair é uma feira nacional de beleza, onde eles mostram todos os lançamentos para o próximo ano. E eu estive lá e é claro que a Vult também estava lá. Era um dos stands mais cheios, assim, estava muito bonito. Nós participamos mais ou menos que de um workshop. Eles entregaram aqui pra gente esse livrinho onde tem todos os releases para 2017 e o principal deles, o que tá aqui na primeira página, obviamente é a base HD de alta cobertura da Vult. Além dessa base, gente, tem muitos outros lançamentos, como o corretivo também da Vult, como esse bronzer opaco que tanto foi pedido pra Vult, eles fizeram, que todo mundo gosta muito daquele solê, né? Só que ele tinha brilhinho e dessa vez fizeram opaco. Caneta para a sobrancelha, uma nova paletinha mate aqui nude, batons novos, lapiseira retrátil, que é para delinear os lábios, ela não tem cor, que é muito interessante. Mais batons, eles lançaram também lencinhos demaquilantes, água micelar, a Vult também vai ter a própria água micelar dela. Aí mudou a embalagem também desse kit assim pra pele, que vem tônico, demaquilante para a área dos olhos, hastes flexíveis para retirar a maquiagem, que tem uma pontinha super interessante, limpador de pincéis aerosol, que eu achei também muito interessante, nunca tinha visto esse produtinho, uma linha de pincéis novas, gente. Enfim, a Vult vai ter muitos lançamentos interessantes aí pra 2017, só que nessa feira foi entregue pra gente um press kit com esses 3 produtinhos aqui, que é a base HD de alta cobertura, o corretivo HD de alta cobertura e um pincelzinho para aplicação de corretivo e base. E são sobre esses produtos que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá certo? Eu vou focar, gente, mais na base, que foi o produto mais pedido por vocês, que é a base líquida HD de alta cobertura. Essa base aqui, ela tem a embalagem mais ou menos na mesma pegada das outras bases, tanto a base mate quanto a base Ultimate Finish, que pelo que eu fiquei sabendo nos arredores, nos bastidores, assim, a Ultimate Finish vai sair de linha, vai ficar só a mate e essa HD. Essa daqui entrou um pouquinho mais para substituir a Ultimate Finish, então a embalagem das duas, assim, tem a mesma pegada, com a diferença aqui desse logozinho, assim, que tá mais ou menos numa pegada mais de rock, assim, e ela promete ter uma cobertura HD, HD significa High Definition, e alta cobertura, que é uma proposta, gente, bem diferente e bem ousada, porque os produtos HD, como eu já falei pra vocês em outros vídeos de resenha de bases, são produtos, assim, mais focados para fotos e vídeos, que significa alta definição. Então é aquele produto que não tem aquela alta cobertura, ele promete, assim, cobrir os seus defeitinhos, mas de uma forma mais natural. Pra quê? Pra quando você for tirar aquela foto com aquele zoom gigante no seu rosto, ou então aquela filmagem bem HD mesmo, que é em alta resolução, não dê pra aparecer aquele quilo de maquiagem no seu rosto. A ideia é, você está maquiada, bonita, mas com uma aparência mais natural. A Vult, ela prometeu essa base HD aqui, High Definition, só que em alta cobertura. E essa base aqui, ela, assim como as outras bases da Vult, ela é líquida, assim, só que ela não chega a escorrer. Aparentemente ela parece um pouquinho mais clara que o tom da minha pele, mas assim como as outras bases da Vult, ela dá uma oxidada e fica exatamente no tom da minha pele. O que eles falam dessa base? Que é uma fórmula prova d'água que hidrata e uniformiza a pele, elaborada com microesferas de disfarce óptico, ou seja, disfarce óptico que seria para disfarçar suas linhas de expressões, para proporcionar alta cobertura e acabamento de alta definição com efeito mate, camuflando as linhas de expressões para uma aparência perfeita e natural. Aliada a todos esses atributos dignos de uma maquiagem das atrizes das telinhas, a Vult ainda desenvolveu uma cartela de cores mais ampla, com 16 tonalidades, ou seja, tem mais tonalidades que as outras bases antigas, que valorizam a beleza das brasileiras, seja nos cliques, nas telas ou a olho nu. Então, gente, dessas 16 cores que não são numeradas como as bases anteriores, que era número 1, número 2,
2, número 3, número 4, a Vult fez assim, uma cartela com 5 cores puxadas para tom de marrons. Aí ela fez uma cartela de 7 cores puxadas para o tom de pele mais bege, tá? Pra quem tem o fundo de pele bege. E ela fez uma cartela com 4 cores para as claras. Então, as cores puxadas para o tom de marrom, eles colocam a numeração assim como M5, M10, M15, M20, M25. Pra quem tem os tons de bege, ela coloca B05, B010, B015, B020 e daí por diante. Pra quem tem o tom de pele clarinho, ela coloca R05, R10, R15 e R20. Então são essas cores aqui. Como o meu tom de pele puxa para o bege, então a cor que veio pra mim foi a cor B20, que é exatamente o bege aqui do meio. Tem 3 beges mais claros e 3 beges mais escuros. Esse tom aqui é exatamente o tom médio do médio, que é exatamente o tom da minha pele. Então essa cor funcionou perfeitamente pra mim. O que eu já não posso dizer o mesmo do corretivo, porque o corretivo que veio pra mim foi a cor B126, com as mesmas promessas da base, de alta cobertura, alta definição. Diz que ele tem vitamina E. Vitamina E é ótimo pra pele, né? São 9 tonalidades ao invés de 16, tá? Então a cor que eles colocaram junto com a base foi exatamente a corzinha aqui do meio, que é a cor 126 para o bege, né? Tem uma mais escura que essa, que é a B132, e uma mais clara, que é a B112. 2 tons de corretivo puxados para o marrom, 2 puxados para os tons claros, um aqui puxado para o tom claro indo pro médio e uma cor neutra. Eu acho que pra mim essa cor neutra aqui, ou essa aqui claro pro médio, funcionaria mais. Eles colocaram essa corzinha aqui do centro e infelizmente essa cor aqui, gente, é uma cor um pouquinho alaranjada pra mim, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, gente, mas conforme eu espalho esse corretivo aqui na minha pele, ele deixa um tom mais ou menos alaranjado na cor da minha pele. Então ele não funcionou assim para iluminar. Ele vai funcionar mais pra corrigir as olheiras mesmo, por baixo da base e não por cima, como a gente tá acostumado a fazer para iluminar o rosto. Então, infelizmente, para iluminar ele não vai servir muito bem pra mim. Agora, voltando à base, gente, ela tem uma cobertura High Definition do jeito que ela promete. Eu apliquei somente ela na minha pele, sem primer, sem nada, e não apliquei pó por cima. Ela tem realmente uma cobertura bem fininha. Você vai aplicando ela assim no rosto. Apesar de eu ter usado a escovinha que veio nela, que também é um lançamento da Vult, eu confesso que eu preferi fazer a aplicação ou com um pincel kabuki ou mesmo com uma esponjinha. Eu usei a escovinha só pra poder fazer resenha dela pra vocês também. Só que eu acho que essa escovinha ela é mais útil, gente, pra uma base que não seja High Definition. Pra poder ter esse disfarce óptico, o que que acontece? Ela é feita com micro bolinhas bem pequenininhas, entendeu? Então essas micro bolinhas, se você aplicar ela com a escovinha, esfregando com a escovinha, a base acaba ficando um pouquinho riscadinha na pele, entendeu? Se ela for aplicada com a escovinha. Agora, em relação à alta cobertura, gente, na minha opinião, ela não tem alta cobertura e está longe de ser de alta cobertura. No workshop que a gente participou da Vult lá na Beauty Fair, foi explicado pra gente que não era assim alta cobertura reboco, foi essas palavras que eles usavam. Falaram assim, quando a gente fala de alta cobertura, a gente não tá falando de cobertura reboco, a gente tá falando de uma cobertura que cubra os seus defeitinhos de forma natural. Se você for considerar isso que eles disseram pra gente no workshop, ok, ela cobre sim, apesar dela ser fininha, eu achei que ela cobriu bem os defeitinhos, não todos, pra quem tem, por exemplo, muitas sardinhas, muitos defeitinhos, eu acho que ela não vai cobrir tudo, eu acho que ela tem uma cobertura média e se bobear de média pra leve, tanto que na minha opinião, a base de efeito mate da Vult, que foi a primeirinha lá que eles lançaram, ela tem uma cobertura até maior do que essa base HD aqui da Vult. A base HD, ela tem uma cobertura menor, só que ela é uma cobertura mais natural e ela fica bem sequinha na pele. E apesar de eu gostar muito dessa base mate da Vult, se eu tiver, por exemplo, na Flórida, assim, mais pro inverno, ela acaba dando uma repuxadinha, assim, na minha pele, sabe? O que não é o caso dessa base HD aqui da Vult. Eu achei que ela deu uma cobertura super natural, ela seca, parece que você realmente não está de base, ela não transfere na dica de nada, ela seca completamente, ela dá aquela cobertura, assim, aveludada. Sim, eu acho que ele tem esse disfarce óptico das linhas de expressões, conforme a Vult prometeu, só que eu não acho que ela tenha, assim, alta cobertura. Aliás, é muito difícil, assim, você combinar uma base HD com uma base alta cobertura, porque é uma proposta bem diferente, se é que vocês entendem o que eu tô falando. Em relação ao corretivo, gente, eu tenho exatamente a mesma opinião que a base. Ele não tem alta cobertura, ele vai servir pra disfarçar mais ou menos os seus defeitinhos do rosto, mas, por exemplo, ele não é um corretivo que vá cobrir olheiras profundas. Como eu não tenho olheiras
olheiras profundas, ele funcionou pra mim. Mas pra quem tem uma olheira um pouquinho mais profunda ou um pouquinho mais de defeitinho, esse corretivo aqui, infelizmente, não vai funcionar. Vou continuar torcendo aí pra Vult fazer um corretivo assim com alta cobertura e sequinho, assim como a Tracta fez. E por último, gente, a escovinha de aplicação de base e corretivo que veio junto com esse press kit. Eu achei essa escovinha muito fofa, gente, e confesso pra vocês que eu tenho uma exatamente igual que eu recebi nos Estados Unidos, só que de uma outra marca, mas gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Elas são iguaizinhas, o mesmo tamanho, o mesmo formato, o mesmo material, tudo igual. O que muda aí somente é o nome da marca aqui. Olha do outro lado pra vocês verem. Elas são exatamente iguais, sem tirar nem pôr. As duas estão sujas já, não reparem. Eu não sei se foi o lote, mas essa que eu recebi aqui, que não é da Vult, ela é um pouquinho mais macia, o que eu acho que facilita bastante a aplicação. Então é uma proposta legal, essas escovinhas aqui estão super em alta. Eu adoro, principalmente para aplicação de corretivo. Para aplicação de base, eu ainda dou preferência para o pincel kabuki e a esponjinha, mas para aplicação de corretivo, eu acho que essas escovinhas aqui foi assim uma ótima ideia. Então eu vou usar essa escovinha aqui da Vult, gente, mais para aplicação de corretivo, só que de outras marcas, que não seja esse corretivo e essa base aqui HD, porque a proposta deles é diferente. Então eles têm que ser aplicados assim com um pouco mais de cuidado. Então, gente, pra resumir, o que eu achei desses três produtinhos? Achei a ideia fantástica, achei a ideia genial, gostei da aplicação, gostei do resultado na pele, amei de verdade. Só que não comprem esse produto achando que vai ser aquele produto de alta cobertura como uma base da Tracta, por exemplo. É uma cobertura muito natural, é aquela base, aquele corretivo que eu usaria mais no dia a dia. Então essa eu acho que é a proposta verdadeira desses produtinhos aí da Vult. Como sempre ela tá arrasando, gostei demais mesmo. Muito obrigada, Vult, pelo press kit. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E me seguir também nas redes sociais, que eu tô sempre postando fotinhos das novidades e contando tudo pra vocês por lá também. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!